Porque pior do que você não vender no Dia das Mães é você vender e não ter lucratividade. Médio e longo prazo. Por isso que assim, ó, quem gira muito com uma margem não tão alta, mas esse giro é tão constante que no médio e longo prazo ele te dá muito mais lucro do que aquele outro que dá uma margem alta, mas com giro não tão alto. Levar o cliente para a loja. Quando a gente monta um planejamento, primeiro, eu tenho que saber qual que é o objetivo da minha campanha. Fala, maestro! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Fala, Maestro. Eu sou Fábio Arruda e ao meu lado, meu parceiro e sócio, Fabiano César. Seja bem-vindo. Bem-vindos vocês a mais um episódio e hoje o assunto é importantíssimo. Meu Deus, a gente vai falar de um trem que eu acho que esse episódio, Fabiano, olhando para o varejo, é o primeiro, não. Primeiro Natal. É o segundo. Vamos dizer que o Natal é a data sazonal mais importante do mercado e para mim o Dia das Mães é a segunda data mais importante. Aí muitas pessoas vão dizer, Fábio, mas o Black Friday não vende bem, mas com que lucro? A gente está falando aqui de data importante que gera retorno, né? Então vem o Natal e vem o Dia das Mães, que é a hora de vender sem desconto, sem perder margem. Então por isso que ela é tão importante. E para você que está nos assistindo aqui, se você quer melhorar seu planejamento de compras para que você tenha um estoque saudável para esse Dia das Mães, fica com a gente até o final, porque o que a gente vai trazer aqui, Fabiano, são estratégias que vão conseguir fazer eles melhorar esse lucro, né? Porque pior do que você não vender no Dia das Mães é você vender e não ter lucratividade. Ou deixar de vender porque faltou produto, né? Que a gente já viu acontecer muitas e muitas vezes, né? Então, planejamento nessa hora é mega importante, né? Ou seja, vamos lá, a gente está falando aqui da segunda data mais importante, né? Porque, igual você falou, dezembro nós temos o Natal. Natal é onde a gente consegue vender, mas não tão focado em desconto, né? A gente consegue gerar um ticket médio melhor, a gente consegue gerar uma lucratividade melhor. E aí a gente tem a Black, que gera um faturamento significativo, porém tem muitos segmentos que conseguem superar a Black Friday, que é em maio, né? Até porque tudo é onde tu bota o teu foco, né? A gente vai trazer exemplos aqui, vai trazer empresas, e quando a pessoa foca e bota toda a sua energia naquela data, naquele mês, naquela ação, naquelas campanhas de corridas de vendas, a gente sempre faz um mês espetacular. Por isso que a gente fala muito dentro de maestria, né, Fábio? Não existe mês ruim, né? Existe um mês mal trabalhado, existe compras mal feitas, planejamento mal feito ou não feito, né? E aí isso tudo ocasiona uma baixa venda, uma baixa rentabilidade, porque não teve planejamento, porque não soube comprar, não comprou na hora certa, não aproveitou oportunidades, não trabalhou bem os fornecedores. E não é só no Dia das Mães, porque a gente tem outras datas aí também que, se a gente não tiver um controle de estoque, se a gente não tiver um planejamento, a gente pode até gerar um faturamento significativo, ou um crescimento, né? Eu cresci 10%, 20%, tá, mas e aí na última linha, quanto que isso trouxe para você? Então, o que eu vejo, Fabiano, de mais importante, se a gente pudesse listar aqui, o top 1, o que não pode faltar? Planejamento de compras. E a pergunta é como, né? Como que eu devo me planejar? Como não gerar ruptura? Como ter a garantia de ter o produto certo para o Dia das Mães? Hoje, por exemplo, você é empresário, você está no varejo também há mais de 78 anos, porque essa carinha dele esconde, tá? Ele tá deixando a barba para dar uma disfarçada, mas ele é um dinossauro. Fabiano, não Matusalém, né? Então, assim, Dia das Mães, o que você hoje usa de estratégia dentro da sua loja para que você consiga saber se você está com o produto certo, se você tem uma previsão de gerar uma ruptura ou não? Como que é essa garantia? É bem interessante falar disso agora, porque como a gente está próximo do Dia das Mães, hoje eu estava fazendo justamente isso, né? Uma reunião de marketing com o meu tráfego, o pessoal do gestor de tráfego, agência de marketing, já planejando o que a gente vai fazer no Dia das Mães. E uma das perguntas pertinentes quando a gente vai fazer marketing é quais os produtos que nós vamos vender. Então, assim, já está muito definido o que nós vamos vender, porque em cima do que eu vendi no ano passado,
ou seja, no histórico de um ano atrás, eu sempre puxo, né, Fábio, os 10 produtos, 15 mais vendidos naquele momento ali, naquele período, em cima deles, eu planejo as minhas compras, eu planejo o meu marketing, eu faço as minhas corridas de venda. Então, assim, esse histórico do passado, do que aconteceu no passado, é que me traz essa clareza do que eu normalmente vendo nesse período. Ah, sempre é igual, Fabiano? Não, por isso que eu trouxe aqui 15 itens quando eu fiz a pesquisa nesse momento agora, para entender os 10 melhores para esse momento e não os 10 mais vendidos naquele ano, porque existem N ramos de atividade, né, Fábio? Existem as modas, os fast fashion que entram no ano que vem já não é mais aquilo. As mulheres, né, gostam de estar sempre mudando o que elas vão usar. Então também não pode ficar igual um cavalo, né, que não olha para o lado e olhar só aquele número, né? Aquilo ali é um parâmetro. Você trouxe um dado interessante. Se a gente pudesse listar na parte do planejamento de compras, olhar para o histórico de vendas, que é o que você viu. Então, quais foram os 10, os 15 itens mais vendidos dentro desse mesmo período? Só que o que eu vejo, por exemplo, alguns empresários tendo erro ali na estratégia? Ah, eu vou olhar maio. Quais foram os produtos que eu vendi em maio? Não, cara, Dia das Mães não é maio, não. Eu tenho o que? Uma segunda 12 quinzena dias, de abril. né? 15 dias ali no máximo de vendas. A data que eu vejo é a segunda quinzena de abril até o Dia das Mães, que é o dia que cada ano muda, né? A data, né? Mas essa é a conta. Eu já começo a parar de fazer promoção, se eu estou fazendo promoção, no meio de abril, para que daí já comece a vender produtos que me dão mais margem, que me trazem mais lucro, sem ficar dependendo de promoção nesse período. Entre o terceiro decêndio de abril e quarto decêndio ali, né? A gente já começa a fazer divulgação, chamadas para o Dia das Mães. Preparando, até porque a gente tem, dependendo do segmento, né? A gente tem o foco que está muito na Páscoa, mas depois que passa isso daí, porque abril a gente tem a Páscoa, e aí o cliente está muito focado nisso, e aí depois que passou, aí que entra a chamada, o foco para o Dia das Mães. É isso aí. Acabou Páscoa, já entra com o Dia das Mães. Por que o Dia das Mães é tão forte, né, Fábio? Porque as pessoas presenteiam a avó, presenteiam a mãe. Então tem o filho presenteando a mãe, tem o marido presenteando a esposa, tem o marido presenteando a mãe e assim vai. Então são a mesma pessoa às vezes são presenteadas por várias outras pessoas. E a mãe é o pilar máximo da família. Então é a pessoa mais presenteada e normalmente são os melhores presentes com valor agregado maior, com ticket médio mais alto. A pessoa não vai lá e compra o presente que está na promoção, o presente. Não, ela compra o melhor que o dinheiro dela consegue pagar naquele momento. O Dia das Mães é sobre isso. É emoção, é carinho, é tudo isso que aflora com o Dia das Mães. Bom, ou seja, não focar em promoção de descontos de produto, né? E sim trabalhar promoção no sentido de promover. exato. Então eu tenho o histórico de vendas, que eu preciso analisar os produtos vendidos. A campanha de marketing ela começa no final, ali no meio para o final de abril. Campanhas de marketing, começa a anunciar os meus produtos. Mas a venda, de fato, eu pego ali até a primeira quinzena de maio, né? Na verdade. É ali onde que a venda está acontecendo. Então não é analisar os 10 ou os 15 mais vendidos de maio. É os 10 ou os 15 mais vendidos das primeiras semanas que antecedem, né? Os dias que antecedem o Dia das Mães, de fato. Que às vezes entra um pouco em abril e às vezes não, depende de quando cai o Dia das Mães, né? Agora, olha só. Legal, então eu identifiquei os produtos que mais venderam dentro desse período. Só que um outro ponto que eu trago ali que também pode somar é você identificar quais foram os produtos que não venderam. O que é o que não venderam? O que não venderam, na verdade, não é o que sobrou, é o que gerou ruptura que eu estou me referindo. Porque nesse período eu vou ter produtos que zeraram no meu estoque, que venderam muito, e aí ele desacelerou. Mas ele desacelerou porque gerou uma ruptura e ele poderia ter vendido muito mais. Então, vai uma lição aí para vocês que a partir de hoje comecem a identificar não só o seu faturamento, os produtos que vocês venderam dentro da loja, mas sim a força de perda de vendas que vocês tiveram. Até a gente estava falando com um empresário recentemente, né?
para ele listar dia a dia. O gerente da loja tem que entregar um relatório para ele mostrando as rupturas do dia. O que é essas rupturas do dia? É o cliente que entrou na loja, atrás do produto A, B, C e não identificou e foi embora. Ele vai lá, o vendedor anota, passa para o gerente para que no final a gente tenha um relatório. Porque senão a gente não vai nem saber o que está gerando ruptura. É importante a gente olhar, mas o sistema não vai mostrar isso para você se você não tiver um CRM. Não é nem um CRM, né? Se você não tiver um. O CRM consegue mostrar, porque se tu usar o CRM da forma correta, cadastrando todos os clientes que foram atendidos e não só as vendas que aconteceram, nesse cliente atendido que não comprou, tu consegue colocar ali o motivo, por que ele não comprou. E aí, nesses motivos, tem os produtos que ele não achou, né? E muitas vezes, Fábio, a pessoa acha assim, mas ele não achou uma maquiagem específica, Fabiano. Sim, mas ele veio comprar 10 itens. E aí ele não achou aquele e não comprou nenhum. Ele não comprou 9 e deixou de comprar o 10º. Muitas vezes ele não compra nenhum. Ele vai no concorrente e lá ele acha aquele produto e aí ele começa a comprar os outros 9 que ele ia comprar. Só que os 9 não estavam na lista dele. Os 9 é inconsciente. Ele veio buscando aquele produto e aí vê outro que conecta com outro, e aí o trabalho da tua vendedora. Agora, se ele entra e já pergunta o produto-chave, que normalmente é o curva A de vendas, que é aquele que todo mundo está querendo e fica em falta no mercado, e você não tem, ele vai sair e vai buscar em outro lugar. E aí deixa de fazer aquela venda e vai se o ticket médio todo embora. Tem que tomar muito cuidado, né? Eu falo assim, o maior lucro da empresa é aquela venda que você perdeu. Esse é o maior lucro de uma empresa. É a venda que... A ruptura, que é a venda que o cliente foi na tua loja, mas ela atrás do produto e não aconteceu. A ruptura é o maior lucro que você poderia ter na sua empresa e que você está deixando de ter porque você não tem uma mercadoria por falta de um planejamento, por falta de identificar o giro. E outro ponto também, Fabiano, que serve de alerta para muitos empresários, né, que estão nos ouvindo aqui hoje, é que eu identifiquei o meu histórico, eu vi os produtos que venderam mais, eu vi as rupturas que foram geradas nesse mesmo período. E outra pergunta, lembrando, a gente está falando de planejamento de compras aqui, para que eu consiga me organizar agora para esse mês de maio, qual foi a faixa de preço do produto mais comercializado? Cara, pouquíssimos empresários olham para isso, né? A gente chama de P1, P2, P3 e P4, que a gente está acostumado a falar, mas para você que não sabe, são as faixas de preço de produtos. Então, digamos que você trabalhe com um ticket médio de R$ 500, mas nem todos os seus produtos são de R$ 500. Tem o P1 250, P2 500, P3 700, P4 1000, ou seja, são essas variações de preços que juntas geram esse teu ticket médio, né, Fábio? Mas eu me lembrei de uma dica importante aqui, ó. Você que não está anotando, você que não tem papel e E caneta. aí, Siri? Chama a Siri, chama a Chama Siri, tudo aí, grita pega aí. o papel e caneta na mão, ou pega o bloquinho de anotação do celular, grava no celular e é o seguinte, Fábio. Como saber o que deu certo e o que deu errado no ano passado? Se você fizer um debriefing, que é o pós, né? Acabou o mês, agora vamos fazer um debriefing desse mês. Vamos listar tudo que deu certo, tudo que deu errado nesse mês. E em cima daquele emaranhado de informações que são as campanhas de marketing, são as corridas de vendas, são os produtos mais vendidos, eu tenho lá uma informação que vale ouro, que é o que deu certo e o que deu errado. O que deu certo e o que deu errado no marketing, o que deu certo e o que deu errado na compra de produto isca, o que deu certo e o que deu errado em produto de lançamento que eu trouxe para aquela data. Então, quando você analisa só os mais vendidos, é uma informação. Mas e quando você analisa o que deu errado? Lá está escrito essa ruptura que tu falou. Eu deixei de vender muito desse produto porque eu comprei menos do que eu devia, ou eu nem comprei ele. Lá está escrito, aquele produto que eu comprei muito e não deu certo, está escrito aquele isca que o fornecedor falou para mim, pode comprar isso aqui, que isso aqui vai arrepiar, e não arrepiou. Está lá a campanha de marketing que eu fiz que deu certo e a que deu errado, a corrida de venda que deu certo e deu errado, ou seja, ali tem um mapa, né, Fábio? Um mapa da mina. E eu tenho isso mês a mês guardado, né, no sistema, e quando eu entro no mesmo mês que eu vou analisar para fazer planejamento de compras, tudo eu busco no passado. E o passado não é só o histórico de vendas. Está vendo como tem uma gama de variáveis aqui, métricas e outras que não são KPIs que você tem que analisar? Porque isso não está no teu RP, né? Para quem não sabe o que é RP, é o programa que a gente usa para lançar estoque, fazer vendas.
E os KPIs são as métricas, né? Ticket médio, volume de vendas, faturamento. Mas isso que eu falei aqui agora não está anotado em lugar nenhum. Se você não fizer um histórico disso, jamais você vai saber o que deu certo e o que deu errado. Quantas vezes, né, Fábio, a gente está montando uma campanha de marketing para um mentorado ou fazendo planejamento de compras, a gente pergunta, e aí, como que foi ano passado? O que que deu certo? O que que deu errado? A maioria das vezes a resposta é não sei. Mas isso não está anotado em lugar nenhum, a tua gerente não lembra, e aí começa aquela coisa do acho, né? E o acho não ajuda muito. Então, assim, a gente só consegue melhorar aquilo que a gente mede, e isso também tem que ser medido, não só números, né? Trago essa rotina, né, para o dia a dia da loja. Todo fechamento de mês, fazer essas reuniões, mapear, né, não só a parte do marketing, mas a parte da estratégia de venda, o que, que deu certo, o que, que deu errado, olhar para a previsão. Porque isso daí, né, Fabiana, é importante não só para você coletar informações, mas para que você consiga ajustar a estratégia para o próximo mês. Para que você identifique, pô, o que, que eu fiz de ação esse mês que deu errado, que eu vou poder melhorar no próximo mês. Isso é fundamental. Agora, o Dia das Mães específico, a gente fazendo essa análise um pouco mais detalhada, de identificar a faixa de preço, isso vai dar uma visão para nós, para que a gente possa montar esse planejamento de compras mais eficiente. Por quê? Eu vou saber qual foi o estilo de produto que mais performou dentro da minha loja, eu vou saber qual foi a faixa de preço que mais vendeu dentro da minha loja, eu vou saber qual que foi a ruptura que gerou dentro desse período, eu vou saber também o que sobrou no meu estoque, porque a sobra de estoque nada mais é do que um sinal do que você está comprando de errado dentro da loja. E aí, o que, que acontece? Ajuntando essa informação, eu vou fazer o quê? Eu vou montar esse planejamento e vou sentar para negociar com o meu fornecedor. E eu já vou saber também, dentro dessa análise, qual foi o fornecedor que eu vendi mais, qual foi o fornecedor que me deu mais lucratividade, porque eu vou pegar o produto do fornecedor que mais girou. Então, qual é o fornecedor que me deu mais giro dentro da loja? Vou pegar o fornecedor que me deu mais giro. Qual foi o fornecedor que me deu mais lucratividade? Porque é totalmente diferente. Fornecedor que te dá giro não significa fornecedor que te dá mais margem de lucro. Agora, esse fornecedor que tem um giro bom, pode ser que ele te dê uma lucratividade, um lucro bruto maior, porque ele tem uma margem baixa, porém o giro foi tão alto que o lucro bruto se sustentou ali. Isso, a médio e longo prazo. Por isso que assim, ó, quem gira muito com uma margem não tão alta, mas esse giro é tão constante que no médio e longo prazo ele te dá muito mais lucro do que aquele outro que dá uma margem alta, mas com giro não tão alto. Agora eu estava pensando no que tu falou ali, estava me lembrando de uma coisa. Ficou uma dica para trás aí que é interessante, né? A gente estava fazendo essa reunião de marketing hoje e eu divido ela justamente nisso que tu falou. Os primeiros 15, 20 minutos é sobre o que aconteceu no mês anterior, que deu certo, que deu errado, para a gente não cometer mais esse erro. Os outros 20 minutos é sobre o mês que está ali corrente, o que ele está acontecendo, como que se tem alguma correção para ser feita. E os últimos 20 minutos é sobre o mês seguinte, então tu já está planejando o futuro. Então é sobre isso, é sempre sobre planejar, né, Fábio? Aprender com os erros do passado, ver como é que está o hoje, planejar o futuro. Isso serve para marketing, serve para compras, serve para vendas, para tudo, né? Uhum. E tirar o achismo do caminho, Ah, né? exato. Porque quando a gente entra nessa profundidade de análise, eu vou sentar com o Fabiano, que é o meu fornecedor, eu vou virar para o Fabiano e falar assim: olha, no ano passado eu tive X milhões de faturamento com você, eu vendi esses itens aqui que me deram essa lucratividade. Hoje o meu plano com você é a gente crescer 5%, 10% nesse período do Dia das Mães. Só que para isso acontecer, eu preciso que a gente tenha produtos nessa faixa de preço para que eu consiga me encaixar dentro do que foi a performance da minha loja. Porque eu tenho um fornecedor que me dá, às vezes, 3 faixas de preço. E aí, o que ele está trazendo para colocar na mesa na negociação é uma faixa de preço ali, pode ser até um produto similar, mas é uma faixa de preço que não performou. E se você não está atento a isso, você fala assim, pô, esse produto aqui é similar com aquele e vende para caramba. Aí tu traz. Só que aí você traz, só que o posicionamento de preço vai ficar totalmente fora do que você mais performa. Então, por isso você tem que ter essa visão, né? Entre compras com estratégia de precificação para você ver se o ticket está fazendo sentido para o teu consumidor ou não. Esse podcast aqui tá puro ouro, né? Porque agora eu me lembrei de mais uma coisa que a gente sempre alerta, eu e tu, quando alguém está fazendo planejamento de compras com fornecedor.
nem todas as oportunidades são para você. É a sua oportunidade. Nem toda E aí, o oportunidade que eu sua. quero trazer com isso? Eu tenho comprado o produto A desse fornecedor, vende muito bem, mas ele, para me oferecer uma melhor condição nesse produto, ele quer me empurrar o B, o C e o D dele. E nem sempre esse B e C dele vão performar dentro da minha loja. Isso é uma coisa que acontece. Mas tem uma outra também que acontece muito, Fábio. Às vezes a gente tem um fornecedor que tem um produto A que eu vendo muito e ele tem o B, o C e o D que performa muito bem na minha loja, só que eu compro de outros Uhum. fornecedores. E aí eu perco a oportunidade de trazer esses similares aqui desse mesmo fornecedor para dentro da minha empresa, trazendo uma negociação muito melhor, muito mais rentável para mim, focando num fornecedor só, trazendo isso para menos fornecedores, né? Então vê como tem dois jogos aí que pode dar errado. Por isso que tem que ficar muito atento e planejar muito bem. Se tu comprar aquilo que o teu representante quer te vender, provavelmente ele vai te empurrar coisas que ele precisa vender, que a indústria também precisa botar para fora e que não vão ser rentáveis a curto prazo para você, porque vão ficar encalhadas. E muitas vezes você deixa de procurar essas similaridades. Que isso, Fábio, a gente já percebeu há muito tempo. Quem tem muitos fornecedores sempre é uma gotinha no oceano de cada um deles. E quem tem poucos, aí sim você gera relevância, gera volume de compras, isso melhora prazo de pagamento, melhorando teu fluxo de caixa, gera descontos, que melhora a tua margem e a tua lucratividade, por conta de uma ação de só trazer o mesmo produto que tinha no outro fornecedor para um só. A gente tá falando aqui de você formar parceiros, né? Parceiros de negócio. E não dá para você ser parceiro de 150 fornecedores, de 200 fornecedores, né? Ah, Fabio, como é que eu sei quem é meu parceiro? Ah, meu amigo, quando chegar no momento de você precisar prorrogar uma duplicata, de alterar um prazo de pagamento, o parceiro é aquele que vai estar do seu lado, que vai estar te ajudando, vai entender o momento do mercado. Convenhamos, não estamos no melhor momento hoje do varejo, então a gente tem que, de fato, ter parceiro. Não dá pra gente sair distribuindo nossa verba de compra com todo mundo. Até porque eu tenho uma frase em cima disso aí que tu falou, mas nesse momento que o mercado não tá lá, essas coisas, sempre tem gente nadando de braçada, porque todo mundo para de investir no marketing, para de comprar, e aí quem está preparado e tem gestão, o que que acontece? Boom, dá um boom naquele momento onde o mercado está em baixa. Assim foi na pandemia, assim foi em todas as crises que eu passei nesses 35 anos de varejo. É sempre assim. Quando todo mundo recua, aquele que não recua e está preparado, ele voa e sai lucrando. Agora, o Dia das Mães tem uma coisa interessante, né? Porque quando você planeja com antecedência as suas compras do Dia das Mães, você sempre pega as oportunidades dos fornecedores. Igual eu falei aqui, nem toda oportunidade é para você, mas tem muitas nas sazonalidades. Tanto perto de Black Friday, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. Natal. Se você antecipa 2, 3 meses essas compras do Dia das Mães, você pega todas as oportunidades dos seus fornecedores. Oportunidade de montar kits, às vezes, né, Fábio, que kit é uma coisa que o pessoal bobeia muito de não montar, né? Uhum. Ou seja, o kit ele faz com que tu aumente o teu PA, aumente o teu ticket médio e venda muito mais, né? O teu faturamento, ele acelera muito mais. Você atende menos pessoas com volume de vendas muito mais alto, né? Com um faturamento muito mais alto. E aí esses kits vêm do quê? Quando tu trabalha com o teu fornecedor com 3 meses de antecedência, ele tem tudo o que você precisa. E aí, nesse tudo que você precisa, você negocia com ele prazo, negocia prazo de pagamento, prazo de entrega e monta esse teu mix de produtos aí, pensando já nos kits que tu vai fazer, nos descontos que tu vai ganhar do teu fornecedor para fazer todas as campanhas de agregar esses produtos com preço melhor. E aqui a gente não está falando de dar descontos, aqui a gente está falando de montar um kit com preço melhor, Sim. ou seja, já é na hora da precificação, porque você tem margem para isso, o teu concorrente vai ficar maluco, porque como que ele consegue chegar nesse preço ou não? Foi a E negociação antecipada. isso é um ponto, né? Porque assim, a gente vê, às vezes, um cliente nosso falando assim, pô, meu concorrente é louco, ele faz um preço que é meu preço de custo, pô, o cara tá rasgando dinheiro. Mal Será, sabe ele. será mesmo que tá rasgando dinheiro? Às vezes ele tá trabalhando com uma margem enxuta, porém ele fez uma aquisição de volumes, então ele conseguiu um desconto melhor do que o preço que você paga, independente se ele é do seu tamanho ou não. Ele conseguiu um desconto por ele estar comprando um volume maior, e aí ele fez uma compra antecipada, igual você está falando. Isso daí fez com que ele reduzisse extremamente a margem dele,
Só que aí é a diferença. Eu posso ter um produto em que eu tenho ali 20% de lucratividade e um outro produto que me dá 10% de lucratividade, ou seja, metade daquilo. E aí você fala assim, pô, Fábio, mas aí com 10% eu não consigo sustentar a minha loja com esses 10%, tem que ser o dobro, tem que ser 20%. Tá, e aí vamos dizer que esse produto com 20% você vende 100 peças. E o mesmo produto com 10% de margem, você vende 250. Quem ganhou mais? Vende 1000 peças às vezes, Vende né? 500 peças. Quem ganhou mais? Não é a margem, e é isso que tem que ficar, os empresários têm que estar atentos, né? Enquanto você está ali protegendo a sua margem ali de preço, ali segurando o preço e vendendo 10, 15 peças, seu concorrente está vendendo às vezes metade, mas ele está ganhando no volume. E no volume, o que paga a conta da loja não é percentual, é dinheiro. E aí no volume ele ganha um lucro bruto maior. Exato. E aí, quando a gente fala aqui de 1000 para a pessoa não se apavorar, pô, mas como que vende 200 de um e 1000 de outro? A gente está falando de 1000, 5 vezes de 200, né? Aquele produto ali no giro, ele fez esse volume todo. Então, assim, não é que você comprou 1000 peças para vender, não, tu comprou 200. E a reposição tem que ser vende, repõe, vende, repõe, vende, repõe. E aí vendeu 1000 daquele por quê? Porque ele tem um preço melhor, porque ele não tem uma margem tão agressiva, mas ele tem um preço melhor e o giro dele é absurdo, né? Isso eu estava falando esses dias numa mentoria nossa, né? Um empresário de material de construção que ele foi testando faixas de preço. E aí eu deixo essa provocação para vocês. Quantas vezes vocês testaram faixas de preço na loja? Quantas vezes vocês pegaram um produto e foram reprecificando eles? Por exemplo, a gente tinha um fornecedor, um cliente, um piso lá, um piso porcelanato que o valor da peça estava, por exemplo, R$ 79 o metro quadrado. 79. Aí ele pegou de 79, ele abaixou para 69. O que aconteceu? Não vendeu. Aí ele pegou de 69 e colocou por R$ 99. O que aconteceu? Não vendeu. Mas aí ele pegou aquele produto que estava 79 e colocou a R$ 89. O que aconteceu? Vendeu tudo. Aí, cara, como assim? Ele abaixou para 69 e não vendeu. Quando ele colocou em 89, vendeu? Ele aumentou o preço. Mas 99 já ficou muito fora, mas quando ele trouxe para 89 encaixou. Por quê? Ele tinha uma variedade de produtos que ele começou a trabalhar o quê? Com a exposição de preço. E aí a pessoa Melhorou tinha a percepção de a preço, percepção de preço. Aí ele olhou ali, tinha um produto ali de 79, aí tinha outro de 89, outro de 119. Então, quando o cliente tem uma percepção ali de um produto que é muito caro, um outro que é muito barato, por quê? Quando você olha, tem 3 produtos. Um de 69, um de 89 e um de 119. O que você vai olhar? Você vai olhar e vai falar assim, pô, esse 69 aqui, cara, é muito Mais vagabundinho, barato né? eu não quero, mas também não vou pagar o mais caro, então eu vou levar pegar esse do meio aqui. E às vezes o do meio é onde tu tem mais lucro, né, Fábio? Porque tem que saber precificar. Isso a gente já falou com nossos mentorados milhões de vezes, já fez reposicionamento, porque uma coisa é você estar posicionado no mercado, outra coisa é você entender que volta e meia você tem que se reposicionar. Né? E a percepção de valor do cliente ela é muito relativa. Nem tudo ele sabe preço. Então, às vezes, você precifica todo o teu estoque do mesmo jeito, com o mesmo markup. Isso é um erro. Qual é o fio dental mais caro ou mais barato hoje? Não, eu falo sempre isso, né? Tu vai no supermercado, tu não sabe o preço de tudo. Ah, tu sabe o preço do feijão, do arroz, do não sei o quê. Ah, pô, o feijão tá barato, o arroz tá barato, o óleo tá barato, a carne tá barata aqui nesse... Então eu vou comprar já a escova de dente, vou comprar a pasta de dente, e aí você pagou a pasta de dente mais cara do mercado, sem nem saber porque ela entrou no bolo. Então isso quer dizer o quê? Nem todo produto tem que ser precificado com a mesma margem. Isso é o maior erro que tem, né, Fábio? E aí entra isso que tu tá falando, né? Ó, ele não comprou mais barato esse piso aí para trocar de preço. Era a mesma compra. Ele só reprecificou dentro das faixas de preço ali e acertou no bingo ali, né? Botou no lugar certo, deu match e começou a vender. Parece absurdo a gente falando, mas a gente já viu acontecer na vida real várias vezes, né? Exatamente. Tanto para cima quanto para baixo, né? Porque muitas vezes a gente já viu empresários que precificam com a margem que ele gostaria de vender
e ele fica fora de preço de mercado. E aí, quando ele bota no preço correto, ele É vai. pesquisa, né? A gente precisa fazer pesquisa de campo, a gente precisa. Meu Deus do céu, ó, vamos lá de novo. Eu tô trazendo provocações aqui para vocês. Quantas vezes vocês entraram no seu concorrente esse mês? Quantas vezes vocês visitaram? Não é um concorrente direto ali que tá porta a porta com você, mas na sua cidade. Quantos clientes, quantos concorrentes você, que não seja direto, mas indireto, que vocês entraram, visitaram, quando vocês estão viajando, vocês entraram, pesquisaram, viram a exposição. E quando eu falo de entrar no concorrente, não é de entrar e ver lá como que tá a loja. Não, é de entrar e falar assim, pô, deixa eu ver como que ele tá precificando os produtos. Deixa eu ver como tá a exposição, como tá a organização. Deixa eu ver quais são as marcas que ele tá trabalhando. Deixa eu ver aonde que ele está sendo mais agressivo. Como que eu faço isso, Fábio? Eu vou olhar a marca e eu vou ver lá. Eu tenho a minha percepção de preço já. E aí eu vou ver a marca que está na promoção, que está girando ali, que ele está destacando mais. E como é que eu sei que é um produto e é um produto curva A de venda numa loja? É o produto que ele vai mais ter na prateleira dele. Né? A gente visitou uma loja recentemente e a gente viu lá, pô, o cara tinha ali três verticais ali da prateleira, 3 espaços da gôndola dele, só de um produto, de um fornecedor. E aí depois ele tinha 1, 2 de outras marcas, mas tinha 3, mas assim, abarrotada de mercadoria. O que é isso daí? Isso aí foi uma visita que a gente fez no mentorado nosso, que é do Maestria Premium. E aí ele nunca tinha entrado num concorrente com essa visão. Ele já tinha entrado 1000 vezes no Ver a concorrente. E aí quando a loja, né? gente entrou com ele com essa visão, ele olhou, cara, nunca tinha parado para pensar nisso. Pois o que eu comecei a mostrar para ele, como que é o visual merchandise de uma loja? Porque ele me questionou, Fabiano, você falou para mim que o visual merchandise da minha loja precisa melhorar, mas o que que é isso? Como que é isso? Eu falei, cara, isso é o seguinte, tudo que está na linha dos olhos é onde estão os produtos mais vendidos. Aquele que está lá embaixo na prateleira é sempre o menos vendido. Aquele que está muito alto, onde as mulheres não alcançam, onde ninguém alcança, não está na linha dos olhos, não é o mais vendido. Então, essa linha aqui, de onde você está em pé, que é próximo dos olhos, tanto um pouco para cima quanto para baixo, é onde estão os mais vendidos, sempre. E aí, esse fator. Quando ele viu 3 colunas lá, que tu viu 3 colunas daquele mesmo produto, perguntou: esse produto aqui é um dos mais vendidos, né? Ele assim, realmente é um dos mais vendidos na minha loja. Olha só o que é que teu concorrente faz. Ele faz uma exposição que valoriza esse produto. Ou seja, está iluminado, está grandioso ali. Ele quer que aquele produto saia de forma agressiva, então ele expõe de forma agressiva. Então, muitas vezes, né, Fábio, as pessoas se preocupam em comprar bem, se preocupam em precificar bem, mas não expõem bem os produtos, né? E isso faz parte do jogo. Essa época de Dia das Mães que a gente está falando agora, cuidar do visual merchandising da loja é muito importante, Uhum. né? Qual produto que você vai dar foco? Porque o que adianta tu botar o foco de um produto na internet, no Instagram, no Google, no Facebook, seja lá no TikTok, onde for, e o cara entra na tua loja e não acha esse produto, porque ele está mal exposto, não está na vitrine, não está bem É, colocado. pior do que você anunciar um produto é você não ter ele no estoque. O cliente entrar na tua loja e você anunciou um produto, não teve planejamento nenhum, ele esgotou em 2 dias. Ah, cara, isso é horrível, né? Então, o que a gente precisa fazer, eu acho que, Fabiano, vai ter gente batendo cabeça na parede, falando assim, meu Deus, por que que eu não assisti esse episódio antes? Dia das Mães já tá aí, não vai dar, não dá para fazer muita coisa agora. Mas ó, não olha só pro Dia das Mães. Olha lá, se você trabalha, por exemplo, com moda, aí você tem masculino e feminino, você vai ter Dia dos Pais. Aí daqui a pouco você vai Namorado. ter namorados. Aí daqui a pouco, dependendo da tua região, tu vai ter o São João. Aí daqui a pouco você vai ter a Dia das Crianças, se você for o infantil. Daqui a pouco tu vai ter a Black Friday. Daqui a pouco tu vai ter o Natal. Ou seja, a gente está falando de datas sazonais. Essas análises que a gente estava trazendo aqui para vocês são análises, né, Fabiano, que você tem que colocar para tudo. Toda essa parte de planejamento de compra, toda a estratégia que você for fazer, realizar, você tem que passar por esses pilares. Porque senão, você sempre vai estar comprando pela intuição, vai gerar ruptura na loja, que é a falta de mercadoria, e você vai acabar frustrando o cliente. E pior do que você não vender é você levar o cliente para a loja e aí chega lá e ele não encontra o produto. Isso vai acontecer 3 vezes e ele acabou, não volta mais para sua loja. Mas volta. Aí não adianta gastar milhões em marketing se não atendeu bem. Mas tu falou de pilares aí, o Maestria do Varejo tem 7 pilares, né? Onde a gente passa por isso. E quem tem interesse de conhecer mais um pouco do Maestria do Varejo, como que faz, Fábio?
Aqui na tela você está vendo que em algum lugar tem um QR Code. É só você escanear ele no seu celular e acessar a nossa página, porque o Mais Cedo Varejo ele é um programa de acompanhamento durante 12 meses, onde a gente vai pegar na sua mão e a gente vai trazer um passo a passo. A gente está falando aqui de estratégia, a gente está falando, citando alguns dos nossos mentorados, análises, visitas que nós fizemos presencialmente, porque na nossa mentoria, a gente de fato, a gente entra no seu departamento de compras, a gente analisa o seu estoque, a gente entra no seu financeiro, a gente trabalha com a tua equipe de vendas, a gente analisa o teu marketing. Porque quando a gente fala de melhorar o planejamento de compras, não é o compras, ele está totalmente atrelado ao marketing, ao vendas, ao financeiro, ao estoque, à equipe, porque eles precisam comprar a ideia de que você vai girar um produto que está encalhado há um ano dentro do seu estoque. Então o programa do Mais Cedo Varejo é um programa 100% focado em planejamento de compras, trazendo maior lucratividade para sua loja. Se você tem uma ou mais lojas e fatura mais de R$ 1 milhão por ano, esse convite é para você, para que você consiga aumentar sua lucratividade com mais previsibilidade, para que você não gere essa ruptura dentro da sua loja, prejudicando o atendimento com o seu cliente. E aí, Fabiano, a gente está falando de cliente, né? Para a gente poder fechar essa parte, quando a gente fala de levar o cliente para a loja, quando a gente monta um planejamento, primeiro, eu tenho que saber qual que é o objetivo da minha campanha. O objetivo da minha campanha vai ser aumentar o ticket médio, atrair novos clientes, girar o meu estoque. Qual que é o objetivo, a estratégia por detrás desse planejamento? Porque isso vai determinar, primeiro eu crio a estratégia, da estratégia eu faço a minha análise histórica, da minha análise histórica eu identifico ali os potenciais clientes, potenciais fornecedores e produtos que eu devo comercializar, e aí sim eu vou desenhar e repassar isso para minha equipe, para o meu marketing. Claro, analisar tudo, produto, categoria, fornecedor e não só diretamente em produto, né, Fábio? Muitas vezes é aquela categoria que você vende mais, então não pode faltar na categoria. A gente tem vários cases de sucesso dentro do Maestria, né? E a gente tem um que é muito interessante, que a gente está falando de Dia das Mães aqui, mas um mentorado nosso que teve muito sucesso numa data do Dia das Mães, ele é de material de construção, né, Fábio? Como que pode uma loja de material de construção fazer um recorde de vendas no Dia das Mães? Conta para nós. Olha só, material de construção. Quem vai lá comprar o produto? Muitas das vezes é o homem ou a mulher. Geralmente a nossa comunicação está direcionada mais para o homem, né? Porque a mulher está mais focada ali na parte mais de decoração, né? Na parte mais do acabamento, é onde o marido leva ela para a loja. Mas esse mentorado de material de construção, ele teve o recorde de faturamento. Onde ele trouxe, né, implantou algumas estratégias para poder se comunicar com um público maior, ele trabalhou o marketing dele, ele preparou a loja com planejamento de compra, ele já tinha um estoque ali dentro da loja, e o problema seu não é o estoque. Eu sei que muitos de vocês estão nos ouvindo aqui, estoque vocês têm para mais de um ano de vendas. Mas assim, ele foi selecionando, ele foi trabalhando com a equipe, trabalhando no sentido de criar metas para dentro desse período de campanha, criar estratégias, corridas de vendas, que isso é fundamental, né, Fabiano? Ou seja, trabalhar o engajamento. Ele fez com que... É o endomarketing. Ele trabalhou a venda da estratégia para a equipe comprou a ideia. Mas o segredo estava nas lives, que todo mundo está parando de fazer. Esse nosso cliente, ele bomba nas lives. Só que não é simplesmente uma live de material de construção, né? Quem diria? É, live de material de construção. Só que ele não faz simplesmente uma live, né? Clica no Instagram ali, abre uma live e faz uma live. Não, não é assim, né? Tem toda uma estratégia por trás. Primeiro ele compra os produtos que ele vai vender na live, ele cria toda uma estratégia em cima disso com os fornecedores, aí faz um aquecimento dessa live no Instagram, no Google, no WhatsApp com o grupo VIP deles, traz essas pessoas todas para dentro do grupo VIP, faz esse aquecimento e aí sim acontece a live e eles bombam na live e no pós-live, né, Fábio? E a gente já viu acontecer isso mês a mês nessa empresa. E as pessoas desacreditaram da live, né? Então, assim, fica mais uma dica aqui para você que não faz live, comece a fazer. Insista nas lives, porque
A live pode até não dar certo na primeira, na segunda, mas a insistência a gente já viu, né? primeira vai ser já vou falar. Horrível. A primeira vai ser horrível. Vai ser uma merda mesmo, tá? Porque, nossa, eu lembro da minha primeira que eu vi, foi péssima. O primeiro vídeo que eu gravei foi horrível. Mas tá lá até hoje, pra eu poder olhar pra ele e ver que, caramba, que evolução, né? Mais Mas tem que difícil, ter o primeiro passo. o mais difícil da live é que as pessoas querem acabar logo a live. E nem sempre é na primeira hora de live que Nossa, vende. Tem live que dura 6 horas. gente Aí tem tu fala vários. assim, nossa, mas Deus me livre, jamais que eu vou ficar 6 horas pra ver uma oferta. Quem quer que você fique? Eu não quero que você fique 6 horas assistindo uma live. Pelo amor de Deus, teu cliente não tá fazendo nada da vida dele, né? Nem é o teu cliente. Se a pessoa tá 6 horas assistindo uma live, nem trabalhar tá trabalhando. Mas né? não é Amor de assim, Deus. né, Fábio? Tu tá de Não. piada, porque a pessoa entra, sai, vem outra, e assim ela começa a aquecer a live. Depois de uma hora e meia, que ela começa a ficar rentável a E live. outra, tem a troca. Você tá 6 horas ali, mas o cliente entrou, viu uma oferta e foi embora. Aí entrou, viu outra oferta e foi embora. Entrou outro cliente, viu, é sua loja, tua loja tá aberta. A tua loja não fica aí 8 horas funcionando todo dia. E também não é pra pirar, porque não é tu que tá ali 8 horas, 6 horas. Vai revezando, Vai revezar entre vendedor, gerente, tudo. supervisor. E outra coisa que eu trago pra live, gente, ela tem que ser a mais natural possível. Tu pega um tripézinho, põe ali com uma iluminação básica, vendedor entrando, saindo, conversando, um trocando. Vira as costas, pega produto, é natural, quanto mais natural é. Né? Ó, gente, eu tô com essa peça aqui que ela é de R$ 499,90, a gente tá fazendo uma promoção incrível só para esse momento por R$ 299,90. Enfim, mas na compra da peça A você ganha a peça B, ou você vai trabalhando com eles. Agora, sabe uma coisa que me trouxe aqui em mente? Uma empresária, ô Fabiano, que ela trabalha com equipamentos de obra, tipo furadeira, parafusadeira, sabe? E aí ela falou assim, pô, Fábio, como é que eu vou fazer uma campanha Dia das Mães? A mulher não vai me comprar uma furadeira aqui na minha loja. Eu só trabalho com profissionais que prestam serviço, né? Às vezes vem alguma pessoa ali que para comprar, para uso pessoal, mas a maioria é pessoas que prestam serviço. Não dá match, meu produto. Não dá. Como é que eu vou fazer? E eu lembro que foi assim, sensacional. Ela pegou a foto de uma mulher, uma imagem, tinha assim, uma mulher com uma porta aqui, ela tava com uma parafusadeira e ela tava furando ali, né? Ela tá parafusando ali o parafuso e aí tava a imagem dela aqui. E aí ela tava vendendo o quê? A parafusadeira. É isso que tava vendendo. E aí tava a chamada assim, um preço como esse só uma mãe poderia fazer para você. Ah, gente, que sacada que ela deu. Ela pegou lá, colocou o preço de desconto chamada, um preço desse só uma mãe poderia fazer para você. E essa foi a chamada do Dia das Mães que ela fez. Ela se comunicou, mas por que isso, Fábio? Ela quis atingir a mulher? Claro que não. Ela Era quis presente atingir o Dia das homem. Mães? Não, mas ela aproveitou todo o marketing que estava sendo feito ali, o tráfego, porque Dia das Mães, coloca isso no algoritmo. O Instagram tá vendo isso daí impulsiona. Ninguém achava Google mais a Ads, loja dela em lugar nenhum. tava chamando, né? É uma palavra que tá bombando no momento. Então, quando ela usou essa comunicação, isso aumentou o alcance do marketing, da imagem dela, né? Ali o objetivo dela foi o quê? Divulgação da marca. Ela queria divulgar. Teve venda, mas a estratégia dela não era aumentar o faturamento, bater um recorde de venda naquele período. A estratégia dela era aproveitar um momento para divulgar o produto. E não cair a venda, né, Fábio? Não cair, porque nesse momento que a gente sabe de sazonalidade, a gente tem a certeza que o foco fica em outro lugar, então cai as vendas de quem não vende produto Dia das Mães, né? E aí ela conseguiu manter o faturamento, ou seja, no caso aqui não é um recorde de vendas que está em jogo, é não cair o faturamento daquele mês por conta dessa sazonalidade que não dá match com o teu produto, com aquilo que tu vende. Assim como a gente acabou de contar de material de construção, fazendo uma live recorde de vendas em maio, que não tem nada a ver com o Dia das Mães, mas não era sobre o Dia das Mães, era sobre fazer uma ação com foco, e aí eu vou voltar lá no início do podcast quando eu disse, quando a gente bota foco no mês, não existe mês ruim, certo? Existe um mês que a gente não deu tanta atenção, não fez o planejamento certo para ele, né? E sabe o que me incomoda? E me incomoda, eu fico muito perturbado com isso daí, porque eu vejo empresários reclamando, meu cliente não está vindo na minha loja. A venda está caindo. Mas isso, mas aquilo. Mas é a política. Mas é o governo.
E aí você começa a investigar. Tá, me escuta aqui, fala. Me conta uma coisa. Qual é a ação que você está fazendo hoje com sua equipe de vendas? Ah, eu pago comissão. Não, comissão é sobre venda. O que você está estimulando? O que você está criando de dinâmica para estimular eles a vender mais? Bônus. Bônus. Qual que é a premiação? Ah, não faço. Tá. O cliente entra na sua loja. Qual que é a ação que você está fazendo de aniversariante do mês? Ah, não faço. Ah, tá bom. Mas você gera você tem um grupo VIP no WhatsApp, qual campanha que você gera para os clientes que já compraram? Eu não cadastro o cliente na minha loja. Que bom, hein? Em 2025, né? Gente, eu não cadastrar um cliente hoje na minha loja, desculpa, mas é a pior burrice que você pode fazer dentro da sua empresa. Porque você gasta milhões. Pega aí o quanto você já gastou nos últimos 5 anos em marketing, em tráfego. Tem empresa que eu já acompanhei que gastava 100 mil reais por mês em tráfego pago. Em marketing em geral, não só tráfego, mas em marketing em geral. Então, se a gente levantar o tanto que você gastou nos últimos 5 anos e você vive gastando ainda, você vai gastar nos próximos 15, 20 anos ainda, e tu não cadastra um cliente na sua loja. Para trazer ele para dentro da loja, depois tu não pega nem o nome e telefone dele, ou seja, não consegue fazer um contato com esse cliente nunca mais. A pessoa entrou. E outra, eu já vi uma pesquisa, não o Fábio falando, tá? Uma pesquisa feita. Agora não vou lembrar a fonte, tá? Se eu lembrar, a gente vai colocar aqui na legenda para ti. Mas eu não lembro a fonte de cabeça agora. Sou ruim de memória. Mas a pesquisa estava mostrando assim que 80% do cliente que entra na sua loja, ele não volta mais para comprar. 80% das pessoas que passam na tua loja, elas não voltam mais. Eu falei comprar, não. 80% das pessoas que transitam na sua loja, elas nunca mais voltam. 80%. E aí tu fez uma campanha, tu fez uma ação e você não reteu essa pessoa, você não cadastrou ela para fazer um remarketing, para fazer uma estratégia. Mas isso é a média do mercado, né? Porque tem muita loja que a gente atende e muitas lojas de empresários que eu conheço que fazem um trabalho de CRM, que fazem um trabalho de pós-venda e aí tem muito maior esse número aí do que esse 20%, né? Isso chega a ser 50% das pessoas que compraram voltam a comprar. E aí, Fábio, tem uma pesquisa que tu já trouxe há um tempo atrás, que a pessoa que compra uma vez, ela gasta X, e a pessoa que ela vem pela segunda vez, ela gasta 30%, 40% a mais do que ela gastou na primeira vez. E quando ela volta na terceira vez, a tendência é ela gastar 60% a mais do que na primeira. E a partir da terceira vez, a chance dela ficar fiel à tua empresa, ela aumenta muito, né? Ela é provavelmente uma pessoa que vai, além de continuar comprando contigo, vai te indicar para outras pessoas. Cara, então deixar de fazer um trabalho de pós-venda com teus clientes, eu acho que é a maior falha dos empresários hoje no ano de 2025 como a gente está. Porque tem tecnologia para isso e hoje em dia é barato. Só que assim, pô, Fabiana, a tecnologia é barato? Sim, custa 100 e pouco, 200 reais por mês. É o mais barato que tem, é tu ter uma ferramenta de CRM. Tem outras mais caras, mais robustas, mas eu estou falando aqui para quem não tem nada, qualquer coisa que ele fizer é melhor do que o nada. E quanto que isso traz de retorno, Fábio? Cara, na minha empresa 1000 vezes. 30% do meu faturamento vem de ações de CRM, de manter esse contato com o cliente, de fazer prospecção de cliente ativa, de fazer voucher de aniversário. 30% do seu faturamento vem do CRM. Você colocar aqui agora o valor investido contra o valor faturado, não é fora da realidade. Não dá nem, eu acho que passa ali os não 5 vai mil. 0,01%. Então, assim, esse CRM que a gente fala é aí que eu queria trazer, né? Ele não é caro de tu trazer a ferramenta, mas o difícil é você treinar a sua equipe para usar isso, né? E usar, e quando eles aprendem que aquilo tem um retorno gigantesco, pronto, isso vai virar uma rotina e eles mesmos vão querer usar o CRM da melhor forma que tem. Porque quando tu fala para um vendedor assim, ó, cara, dá para te ligar aqui para os teus melhores clientes? Pô, Fabiano, nem sei quem são. É muito frustrante isso. E aí, quando tu fala para um vendedor assim, pô, vamos ligar aqui para 30 clientes por dia, vamos mandar mensagem para 30 clientes por dia, beleza, então bora lá.
e eu tenho uma lista de clientes de 30, 40 mil clientes cadastrados, pô, isso fica simples, né, Fábio? Agora, quando tu não cadastra ninguém, vai buscar aonde? Na cadernetinha do teu vendedor, que quando ele vai embora, ele leva teus clientes junto, no celular do teu vendedor, quando ele vai embora, leva junto? Não, tu tem que ter num sistema, numa ferramenta tua, onde os teus vendedores têm os clientes deles, mas faz parte, né, do jogo da tua empresa, da tua loja. Que quando entra um vendedor novo, ele também tem acesso a essa base de dados desses clientes. Então, assim, cara, pós-venda hoje é fundamental. Uma empresa que não tem CRM, não faz pós-venda, está perdendo dinheiro. Tem dinheiro na mesa É aí. muita, são assim, é uma infinidade de ações que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer campanha de indicação, a gente pode gerar ali uma estratégia de bonificação para recompra, a gente pode fazer cashback, tá? Tem inúmeras estratégias que a pessoa pode fazer para conseguir resgatar, né? E hoje, se você não consegue reter 15%, 10% da tua base de clientes, pô, tu não vive, né? Vou falar um dado para ti da minha empresa, então. A gente faz, nesse momento, 5 ações de CRM. E uma delas é Syndic aí, né? De prospecção, de indicar novos clientes através de clientes. E o outro é uma prospecção de clientes inativos, clientes que compraram há um tempo e não estão mais comprando. Nessa semana, uma venda que a gente fez pagou o CRM do ano inteiro. Ou seja, 2, 3 mil reais em uma venda de uma prospecção. Pensa quanto isso é poderoso. Estou falando de um dia. Então, assim, cara, o que é caro hoje em dia, né? Caro é aquilo que não te dá retorno nenhum, né? Agora, quando tu faz um investimento, que aí esse é o nome, num CRM, e treina a tua equipe para fazer com que isso aconteça, cara, é fazendo diferente que a tua empresa vai chegar num nível diferente, né? Fazendo a mesma coisa que tu faz hoje, só vai se manter no mesmo nível ou descer. E para você que está nos assistindo, olha só, quero deixar um convite aqui para você clicar no curtir se fez sentido para você, comentar qual foi a sua maior sacada que você teve nesse episódio e principalmente seguir a gente nas plataformas de streams, no YouTube, @Maestria do Varejo, e Spotify, Deezer, é o @Fala Maestro. Então vai lá, acompanha a gente. E a gente vai ficar muito feliz de receber um depoimento seu também. No Instagram, fabio.arrudaoficial. Vai lá também que tem muito, muito conteúdo. Fabiano, Se quer abençoar alguém, compartilha esse conteúdo com alguém que sabe que precisa, sem dúvida, né? Compartilha com aquele seu amigo empresário que precisa melhorar a sua gestão de compras e estoque também. A gente está na nossa reta final e a gente sempre tem uma analogia que a gente traz aqui. E eu queria entender com você, né? Dentro de tudo isso que a gente falou, o que a gente poderia trazer de conexão, né, dessa passagem bíblica dentro dessa parte de planejamento de compras? Olha, Fábio, eu até anotei aqui, né, que planejar o Dia das Mães é como a história de Noé em Gênesis, né? Gênesis 6, 13 até 22. Ele seguiu as instruções com antecedência para construir a arca e salvar sua família e os animais. A preparação foi a chave para enfrentar a tempestade que estava por vir. Ou seja, ele se preparou, ele planejou antes, e mesmo muita gente dizendo: tu é louco, cara, o mercado tá ruim, as coisas estão ruins aqui, nunca choveu, o que tu tá inventando coisa? E o que aconteceu? Quando ele teve o sucesso, os outros... Legal. Pô, que massa, né? Olha só, Noé ele foi avisado da chuva, ele se preparou e todo mundo ficava chamando ele de maluco, né? Mas tu vai fazer isso, não funciona, pra quê? Que maluco, pirou, ficou doido. E a gente trouxe um empresário de sucesso, que teve um mega resultado em maio, fazendo o quê? Live do Dia das Mães. Quantos empresários devem ter visto aqui e falar assim, pô, que maluco, né? Vai fazer live no Dia das Mães, tá pirado, e bateu recorde de vendas. Avisado você tá sendo. Agora, o que você vai fazer de diferente na sua loja para você conseguir ter sucesso na sua próxima data sazonal? Porque muitos no lugar de Noé teriam ouvido e não teriam executado, não teriam feito nada. E ele executou o plano do início ao fim e depois ele surfou ondas gigantes aí naquele momento que precisou. Se ele tivesse só ouvido e não tivesse executado, não tinha acontecido nada, né? Pois é.
Informação sem atitude não serve pra nada. Fabiano, cara, muito obrigado Bom por demais. essa parceria. Foi Passou muito massa. voando esse Voou podcast. tempo, hein? Olha só. Eu tenho certeza que o próximo episódio vai ser melhor do que esse. Então não perca. Já vai lá, clica no sininho pra você ser alertado, informado assim que novos episódios estiverem no ar, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.